Gestão do stress para formadores, professores e professores universitários. O que é o stress? O stress é uma das palavras que usamos dezenas de vezes por dia. Embora o utilizemos regularmente, o que queremos dizer pode ser completamente diferente. Usamos-lo quando temos uma lesão, quando temos medo de algo, quando o nosso coração está a bater, quando nos sentimos ansiosos, quando mordemos as unhas. Os nossos pensamentos sobre a situação em que nos encontramos são os principais fatores que nos causam desconforto. E nos referimos à situação ou ao estado em que nos encontramos como estressantes. O stress é originário do inglês médio, que significa dificuldade. No francês antigo, significa opressão. Escritores famosos do século XVII, Rousseau, Descartes e Locke, definem o século como idade da razão. O poeta Auden, vencedor do prémio Pulitzer no século XX, chama o século de idade da ansiedade. Quando enfrentamos uma situação difícil ou se algo nos acontece primeiro, nós a avaliamos mentalmente. Tentamos compreender-se e como podemos enfrentar a situação, que tipo de habilidades precisamos ter e usar para superar o que chamamos de uma situação estressante. Se as nossas habilidades superarem as exigências da situação, então isso cria mais ansiedade para nós. Mas se acreditamos que as nossas habilidades não são suficientes para lidar com a situação e superá-la, então não nos sentimos ansiosos. Referimos a situação como estressante e exibimos uma resposta ao stress. Trata-se da nossa capacidade de lidar com a situação, como nos sentimos e julgamos a situação em que nos encontramos. O que decidimos mentalmente determina a nossa resposta. O stress pode resultar da variedade de razões, situações ou pensamentos que temos e que nos deixam ansiosos e frustrados. Cada pessoa pode ter diferentes sentimentos ou níveis de stress, porque podemos perceber a mesma situação de acordo com a nossa capacidade de lidar com a situação ou experiências anteriores. Embora muitas pessoas tenham algum tipo de ansiedade de falar em público, as nossas habilidades e experiências de lidar com a situação determinariam o seu nível. Na maioria dos casos, as pessoas sentem-se estressadas porque se acham despreparadas. Da mesma forma, num cenário de discurso público, fazer a prática, fazer os trabalhos de casa para o discurso, ajudá-la a sentir-se pronta e a superar os efeitos negativos do stress. O stress é parte normal da vida humana. É motivador em pequenas quantidades e até torna as pessoas produtivas no mundo mental e tangível. Por outro lado, o stress, mais do que se pode lidar, pode ser prejudicial à saúde, aos negócios, à produtividade, às relações pessoais e a muitos aspectos das nossas vidas. A nossa percepção e capacidade de lidar com o stress serão determinantes para os efeitos negativos do mesmo. Podemos perceber o stress como um encorajamento para fazer melhor, ou pode dificultar a nossa capacidade de fazer ou cumprir a tarefa. Responder ao stress é um caminho de aprendizagem. Aprendemos os estressores, aprendemos as nossas habilidades, aprendemos a responder e lidar com diferentes situações de cada dia a dia. Se percebermos e tratarmos a maioria das situações do dia a dia como estressantes, ele crescerá como uma bola de neve e poderá afetar o nosso bem-estar físico, mental e social. Quando falamos em evitar o stress, é como podemos gerir o stress nas nossas vidas. Gerir o stress ou a gestão do mesmo não é evitar o stress. Primeiro que tudo, não é possível e não há uma vida sem stress. A gestão do stress é evitar os efeitos nocivos do stress, canalizando-o para ser mais produtivo como estímulo, aprendendo as capacidades de lidar com o stress do dia-a-dia da vida moderna. Trata-se de experimentar o stress, aprender os seus efeitos positivos e negativos sobre nós e desenvolver métodos de lidar com o mesmo. De certa forma, seremos mais experientes em como gerir os fatores de stress e as situações estressantes das nossas vidas. É uma experiência de aprendizagem para toda a vida e para todo o tipo de ser humano. Se aprendermos e apreciarmos o stress, podemos controlá-lo e percebê-lo positivamente, afetando a nossa saúde num sentido positivo. Principais fontes de stress. O stress provém de 4 fontes principais: o ambiente, os fatores de stress fisiológicos, sociais e de pensamento. O ambiente físico pode ser fonte de stress, a multidão, as condições climáticas, o ar, o ruído e a poluição ambiental, o trânsito,
Sentir-se inseguro por causa do crime pode causar stress. Como indivíduos, somos todos membros de grupos sociais. Temos papéis sociais a desempenhar nas nossas vidas. Podemos ser pais, empregados numa empresa. E devido às nossas funções, temos responsabilidades. Decorrentes dessas responsabilidades, devemos trabalhar. Precisamos completar tarefas em determinadas datas. Precisamos administrar as nossas finanças. Nas nossas interações sociais, podemos ter desentendimentos com colóquios, os nossos parceiros, maridos, esposas e filhos. Ao desempenharmos os nossos papéis sociais, enfrentamos todos os aspectos da vida como seres humanos, sejam eles positivos ou negativos. Ficaremos felizes e alegres com o sucesso de um membro da família e ficaremos muito tristes ou até devastados com a perda de um ente querido. As doenças afetam o nosso corpo e qualquer razão que provoque uma deterioração da nossa saúde física é considerada como um fator de stress físico. Quando crescemos e envelhecemos, passamos pela adolescência, menopausa, parto e envelhecimento, e este tipo de mudanças podem causar stress. Os nossos pensamentos são o culminar da nossa vida e experiências, e o nosso cérebro e pensamento decide como pensamos e percebemos a situação, dolorosa, agradável ou estressante. Tipos de estressores, positivos e negativos. Como já dissemos, nem todos os estressores são percebidos como negativos. O que conta é a forma como respondemos aos mesmos. Na literatura, há duas palavras para expressar a nossa reação a um fator de stress: stress e angústia. Na vida cotidiana, usamos o stress tanto para os fatores de stress negativo como para os positivos. A angústia é usada para expressar o stress negativo, enquanto o stress pode ser positivo ou negativo. Mas a conotação geral é que o stress é mau para nós. Os estressores vêm em pequenos pedaços que podemos administrar. Nós os chamamos de stress positivo. O stress positivo tem algumas características que podem ser diferenciadas da angústia. O stress positivo está dentro da nossa capacidade de lidar com a situação. Normalmente, se não dura muito tempo, é visto como excitante e dá motivação, aumenta o nosso desempenho. Por outro lado, a angústia ou o stress negativo têm características opostas. Pode ter efeitos negativos na nossa saúde mental e física, aumenta o nível de ansiedade, reduz a produtividade, pode continuar por muito tempo e é percebido como difícil ou não possível de lidar para nós. Às vezes é difícil colocar os estressores em qualquer uma destas categorias, porque todos têm uma capacidade única e um conjunto de habilidades para lidar com a situação em que se encontram. Por exemplo, antes de dar um discurso, fazer uma apresentação ou exame, pouca ansiedade pode encorajar alguns de nós a preparar e praticar o que está por vir, enquanto deixa outros com pensamentos como: eu não posso fazer, eu vou falhar, será um desastre. No entanto, poderíamos fazer alguma generalização e colocar estressores positivos ou negativos. Os exemplos incluem a morte de um ente querido, separação de um parceiro ou cônjuge, lesão e hospitalização de um membro da família, abuso, problemas financeiros, problemas no local de trabalho, falha de comunicação dentro da família, problemas de membros da família e filhos, não encontrar tempo suficiente para si e para os membros da família nos tempos modernos e, finalmente, fazer um discurso ou fazer uma apresentação em público. A lista de exemplos de stress positivo é mais curta que os negativos: promoção no trabalho, terminar um projeto, curso ou escola, começar um novo emprego, começar uma nova vida com um parceiro ou cônjuge, tornar-se pai ou mãe, mudar de local onde vive, ir de férias, ter uma pausa depois de continuar a trabalhar arduamente e aposentar-se. Estressores internos. Como temos dado exemplos de fatores de stress externos, os fatores de stress internos, baseados apenas nos nossos sentimentos, pensamentos, hábitos e capacidades, ou em combinação com fatores externos, podem aumentar o nível de stress. A causa mais comum de angústia interna são os medos. Podem ser lógicos ou aprendidos. Embora seja um método de transporte mais seguro, voar é um método desconfortável e não preferido por alguns de nós. O medo da altura é outra fonte comum de stress. Falar em público é uma fonte muito comum de stress interno. Pode ser muito severo e pode limitar a comunicação, mesmo em ambientes formais. Pensamentos preocupantes sobre o que pode acontecer no futuro são fonte repetida de stress na vida. Podem ser estado de saúde, o futuro de alguém ou o emprego. Embora as pessoas façam o que está na sua capacidade,
elas não podem ajudar a si mesmas em tais situações, mas têm angústia. Este tipo de atitude pode resultar do estabelecimento de metas elevadas e de ambições irrealistas. Ao contrário das fontes internas de stress acima mencionadas, os nossos padrões de comportamento podem causar stress profundamente e de forma contínua. Estes tipos de stress internos podem ser fonte de stress até que mudemos os nossos comportamentos. Exemplos de comportamentos nestas categorias podem criar stress no trabalho e em casa. Devido ao ambiente formal, eles tendem a ser mais importantes no trabalho. Tentar fazer muitas coisas simultaneamente, não ter sucesso e falhar na tarefa esperada, falta de autoconfiança, incapacidade de estabelecer limites no trabalho e nos círculos sociais, procrastinação e falta de planeamento nas coisas que faz. Uma das formas de combater o medo de fazer discurso público é planear com antecedência. Desta forma, é possível ter tempo suficiente para a preparação e prática. Como percebemos o stress e a ansiedade? A fobia é um sentimento complexo que experimentamos quando enfrentamos situações estressantes. Quando enfrentamos este tipo de situações, exibimos sinais físicos, comportamentais e psicológicos. As mãos fisicamente suadas, aumento do ritmo cardíaco e bochechas vermelhas são sinais de ansiedade. Enquanto se sente nervoso e ansioso, sair ou evitar a situação ou tentar o resultado perfeito são possíveis exemplos de comportamento. Aprendemos o medo e os fatores de stress. Temos medo do fracasso e da humilhação. Aprendemos-los através das nossas próprias experiências ou através da observação e leitura dos outros. Quando vamos fazer um discurso público, temos tendência a pensar em fracasso, constrangimento e humilhação. Em vez de pensamentos negativos, é preciso saber como superar a ansiedade. Se você sabe do que você tem medo ou do que o preocupa enquanto faz um discurso, pode abordá-los no planeamento e na prática. À medida que adquirimos mais experiência, podemos aprender a lidar com os fatores de stress. Se conhecermos os nossos pontos fortes e fracos, isto nos ajudará a melhorar as nossas habilidades de fala e comunicação e nos permitirá lidar com situações estressantes, não apenas em público, mas também nas nossas interações sociais. Os nossos pensamentos estão na percepção da ansiedade. Os nossos pensamentos nos dizem quando estamos em perigo ou numa situação perigosa. Ameaças físicas como o medo de ser mordida por um cão, ameaças sociais como humilhação, abraços, ameaças mentais como enlouquecer e insanidade são os resultados das nossas percepções baseadas nos nossos pensamentos. A percepção do perigo, ameaça ou humilhação ajuda-nos a estar preparados para a situação. Aprendemos o que fazer quando reconhecemos o perigo. Da mesma forma, se reconhecermos ou sentimos a possibilidade de humilhação que pode ocorrer durante um discurso público. Fazemos todos os preparativos necessários antes de um discurso público, aprendemos o tema, estudamos a audiência e praticamos. Os nossos pensamentos podem ser ansiosos e as nossas percepções seriam muito negativas. Este tipo de pensamentos ansiosos estão geralmente relacionados com o futuro. Os pensamentos ansiosos geralmente começam com uma cláusula condicional como: e se o meu discurso for muito mau? E se eu não conseguir lembrar as palavras ou o que dizer? E se eu não conseguir responder às perguntas do público? E se o público pensar que sou um idiota? Todos estes pensamentos estão relacionados com o futuro e a pensar nos resultados angustiantes. Para reflexão: o stress e tu, como sabes que estás sob stress? Quais as causas do teu stress e quando sentes que estás sob stress? Quando sente que está estressado, quais são as principais e típicas reações? Quando se sente estressado, sente alguma mudança no seu corpo? Quando enfrenta uma situação estressante, qual é a sua primeira resposta em geral? Qual é a sua resposta emocional quando enfrenta stress? Qualquer resposta dominante em diferentes situações. O que é a sobrecarga de stress e os seus sintomas? Quando o nível de stress é alto e afeta as nossas habilidades, afeta adversamente o que chamamos de sobrecarga de stress. Ele afeta o corpo, a mente e o comportamento.
mas a experiência de cada pessoa será diferente. Quando o nível de stress é de sobrecarga, há 3 respostas principais: sentimento de raiva e agitação. As pessoas sentem-se muito emocionadas e têm dificuldades em ficar quietas. Resposta de retirada. As pessoas desligam, têm falta de energia e foco para fazer algo. Tanto a resposta zangada como a resposta congelada. As pessoas sentem-se congeladas sob stress e parece que não conseguem fazer nada. Ao mesmo tempo, as pessoas sentem-se agitadas. A sobrecarga de stress tem vários sintomas. Sintomas cognitivos, emocionais, físicos e comportamentais. Os sintomas cognitivos incluem dificuldade em lembrar, problemas de concentração, pensamentos ansiosos e negativos. Os sintomas emocionais incluem irritabilidade, agitação e incapacidade de relaxar, sensação de solidão, sensação geral de depressão e mudanças repentinas de humor. Os sintomas físicos incluem dores no corpo, aumento da frequência cardíaca, necessidade de respirar ar, diarreia ou obstipação, aumento do tónus muscular, dores no coração, diminuição da libido e aumento da produção de suor. Os sintomas comportamentais incluem mudança no sono e na alimentação, podem aumentar ou diminuir, autoisolamento, adiamento ou negligência das suas responsabilidades, uso de álcool, cigarros e outras drogas recreativas para relaxar. Se você reconhece e conhece este tipo de sintomas, pode tomar precauções. Alguns destes sintomas podem ser observados em outras doenças psicológicas e físicas, por isso seria melhor falar com um médico ou um especialista em sintomas persistentes. Efeito do stress. O stress constante está ligado a vários distúrbios mentais e físicos. O stress é mostrado para suprimir o sistema imunológico, resultando em doenças infecciosas, herpes, cancro, doenças autoimunes como artrite reumatoide e esclerose múltipla. Pensem quando tem uma constipação comum e infecções relacionadas, há uma hipótese que nesse momento esteja cansado, dormindo menos e provavelmente sob stress. Sentir stress e levar uma vida estressante é um dos principais motivos de doenças cardíacas, ataques cardíacos, arritmias, derrames e aumento da pressão arterial. Úlceras sobre a pele ou sobre as superfícies internas de órgãos como o intestino estão normalmente associadas ao aumento do stress. Na lista abaixo pode ver 50 efeitos do stress. Se olhar para eles de perto, pode ver que da cabeça aos pés pode ver os efeitos do stress em todas as partes do corpo física e mentalmente. Não achamos que esta longa lista de efeitos seja muito frequente. Nós não nos damos conta deles quando temos problemas de saúde. Isso não quer dizer que fazer um discurso público ocasionalmente e sentir-se estressado, mas qualquer tipo de discurso público em frente a um grupo pequeno ou grande está causando ansiedade regularmente, você deve pensar se o stress está desempenhando um papel em outros aspectos da sua vida diária. Uma pessoa deve estar ciente dos estressores e do que a deixa ansiosa. Se identificarmos a causa, podemos trabalhar neles para reduzir os seus efeitos estressantes. Podemos desenvolver novas habilidades para lidar melhor com o stress. Se você adiar os seus deveres, ou digamos que o seu dever de casa até o prazo final, é mais provável que cause ansiedade, insônia, irritabilidade e até mesmo altere os seus hábitos alimentares. Num exemplo como este, planear com antecedência e fazer os seus deveres e trabalhos de casa, de acordo com o seu horário, irá aliviar o stress. No caso de falar em público, deve haver tempo suficiente para se preparar para o seu discurso. O número de dias passa muito rapidamente. Não saia antes dos últimos dias para se preparar. Se isso vier com a carga de stress e você não puder fazer o que seria uma tarefa fácil para completar nesse período, a preparação é a chave para fazer um discurso público bem-sucedido, com efeitos secundários relacionados com o stress reduzido. Como avaliar o stress? Como dissemos desde o início, o stress faz parte da vida e, quando está em pequenos pedaços manejáveis, até aumenta a produtividade e, por vezes, pode ser excitante. Mas quando o stress se torna constante e começa a afetar a saúde, precisa de ser avaliado. Precisamos de fazer perguntas para avaliar o stress. Estas perguntas seriam: o que acontece no seu corpo quando se sente estressado, quando as coisas se tornam difíceis e perturbam o que muda no seu corpo? Pensamentos e sentimentos.
O seu comportamento muda sobre o stress? Qual é a sua reação positiva e negativa ao stress? Quais são as suas estratégias para lidar com o stress? Estas perguntas darão uma ideia do nível de stress em que se encontra e, para utilizar, vamos avaliar as perguntas que podem ser feitas. Você sente pena de estar zangado ou de ter mau feitio com os outros? Usar tabaco, bebidas alcoólicas ou medicamentos, de prescrição ou de venda livre, para lidar com o stress? Tem problemas para dormir? Pode ser falta de sono ou excesso de sono? Sente que perde o controle por causa do stress? Ri ou sorri menos do que o normal? O seu comportamento pode incluir gritar, chorar e se isolar? Sente-se infeliz, chateado e preocupado? Tem mudanças no seu hábito alimentar, como comer muito ou menos sobre o stress? Sente que perdeu o controle da sua vida? Tem dificuldade em largar as coisas que o incomodam? Sente que raramente as coisas correm bem e culpa-se a si próprio? Depois de responder estas perguntas com frequentemente, às vezes e raramente, conte as suas pontuações. Se você respondeu frequentemente ou às vezes, mais de 4 vezes, isso indica que você precisa de fazer algo para lidar com o stress. A escala Hassels diária desenvolvida por Lazarus e Folkman, 1984, é um dos melhores métodos para estudar o stress a longo prazo. Os exemplos de stressores nesta escala são da nossa vida diária, como encontrar um lugar de estacionamento ou colóquios difíceis no local de trabalho. Pessoas diferentes perceberão os mesmos eventos como angustiantes ou ameaçadores. As crenças, experiências, culturas, conhecimento, atitudes e valores das pessoas determinam a sua percepção. Numa situação de exame hipotético, quando um dos alunos termina o seu exame cedo e sai da sala, o aluno A que vê e pensa que aquele aluno terminou o seu exame cedo deve ter feito bem, ela é mais esperta do que eu. Eu não vou conseguir terminar o meu, já tenho notas desastrosas nos meus exames. Sob estes pensamentos, o seu desempenho é afetado fora do seu controle. Por outro lado, a estudante B na mesma sala acha que a outra estudante terminou o seu exame 20 minutos mais cedo, deve ter ficado sem coisas para escrever ou responder, e ela terá se comportado estupidamente ao sair mais cedo. Eu ainda tenho muito tempo e poderia tentar outra rodada para as perguntas difíceis. Como neste exemplo, a mesma situação é percebida como ameaçadora pelo aluno A e B vê a mesma situação de forma positiva, dando a B mais incentivo para fazer melhor. Para reflexão, faça uma lista de fatores de stress na sua vida. Quais são as estratégias ou mecanismos para lidar com os seus fatores de stress? Classifique as suas estratégias de sobrevivência de acordo com a eficácia. Exercício físico e stress. A atividade física é uma importante ferramenta de promoção da saúde contra muitas doenças mentais e físicas, incluindo o coração, doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, diabetes, síndrome metabólica, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo e problemas comportamentais. A atividade física ajuda ao desenvolvimento social de crianças e adolescentes. A Organização Mundial de Saúde afirma que todos devem fazer pelo menos 120 a 150 minutos de atividade física vigorosa e 2 a 3 vezes por semana exercícios de força. A atividade física é um requisito para a saúde física e mental das pessoas. As pesquisas mostram que as pessoas fisicamente aptas são melhores a lidar com o stress. Kim e Mackenzie, em 2014, e Brian Kahn, em 2006, mostraram em seus estudos entre os estudantes universitários que se exercitam com regularidade que podem lidar melhor com o stress do que os seus colegas, além de serem mais saudáveis fisicamente. Os exercícios induzem uma maior sensação de bem-estar e menos stress. Os exercícios aumentam a energia e diminuem as emoções negativas, como ansiedade, cansaço, irritabilidade e tensão. O exercício regular pode ser utilizado no controle de peso, melhora o sono, regula o humor, melhora a função cardiovascular, reduz a tensão arterial elevada e o colesterol, reduz a depressão e a ansiedade, melhora a autoconfiança e a imagem corporal, melhora a concentração e dá tempo para a solidão e o pensamento reflexivo. Como se pode ver nesta longa lista, a atividade física regular afeta diretamente a saúde física e mental.
A longo prazo, a saúde física e mental influenciar-se-ão mutuamente de uma forma mais positiva e resultará no melhor resultado. O aumento da função física e do metabolismo eficiente irá melhorar todas as funções corporais e o funcionamento dos órgãos, incluindo os que regulam o humor e a saúde mental. Estas melhorias incluem mudanças no sistema nervoso autónomo, regulação das hormonas noradrenalina e serotonina, aumento do fluxo sanguíneo para o cérebro e para o corpo inteiro. Este tipo de alterações bioquímicas diminui a excitação e melhora o humor, resultando numa melhor recuperação do stress e da mudança de atitude em relação a comportamentos saudáveis, não para a saúde física, mas também para a saúde mental. A atividade física regular muda a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre como podemos lidar com os estressores. A atividade física regular e o desconforto causado pelo exercício extenuante nos ensina como tolerar o desconforto e como lidar com ele. A autodisciplina para a atividade física regular e o planeamento pode aumentar a autoconfiança e melhorar as nossas atitudes e estratégias para lidar com situações difíceis e estressantes. Jackson e outros mostraram que o exercício regular aumenta a autoestima, a confiança e o nível de autocontrole. Ao mesmo tempo, diminui a ansiedade da vida diária. Para fazer mudanças na sua vida, para controlar o stress, não precisa de passar longas horas a fazer exercício. Mesmo caminhadas rápidas ou jogging ajudam a reduzir o stress. Exercícios leves regulares podem funcionar como antidepressivos. Estudos mostram que exercícios físicos regulares, em combinação com medicamentos, têm melhores resultados do que apenas a intervenção medicamentosa no tratamento da depressão. Para este fim, 20 minutos de exercícios leves, como caminhada rápida 3 vezes por semana, seriam suficientes para efeitos significativos. O tipo de exercício não afeta muito o positivo, desde que o programa de exercícios estruturados seja feito regularmente. Usamos a atividade física e o exercício físico de forma intercambiável. Em ambos os casos, em essência, o que queremos dizer é uma atividade corporal que faz com que você gaste mais energia do que o seu nível de descanso. Estas atividades podem ser trabalhos domésticos, jardinagem, passeios, fazer recados dentro e à volta da casa e subir escadas. Como dissemos acima, para que ocorram mudanças é necessário que a atividade física seja estruturada e realizada regularmente. Em que fase lhe chamamos atividade física? Portanto, o que precisamos é de exercício físico. Ele deve ser estruturado e feito regularmente. A maioria dos programas de exercício físico realizados regularmente durante um período de tempo suficiente irá melhorar a aptidão cardiorrespiratória, a força muscular, a resistência e a flexibilidade. O exercício aeróbico refere-se a atividades realizadas durante um período prolongado com repetições. Caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta estacionária ou regular são exemplos de exercício aeróbico. Os exercícios anaeróbicos requerem uma grande quantidade de oxigênio e o gasto de energia dos músculos, o metabolismo muscular, provoca a criação de ácido láctico. Atividades de sprint por si só ou parte de alguns desportos aeróbicos como basquete, futebol, halterofilismo, são exemplos de exercícios anaeróbicos. A procura de oxigênio e a criação de energia não são sustentáveis por mais tempo e, portanto, os exercícios anaeróbicos não são só adequados para o controle do stress. Como parte natural de um determinado programa de exercícios, os exercícios anaeróbicos são suficientes para alcançar os efeitos positivos de um programa de exercícios físicos regular. Exercícios envolvendo grandes grupos musculares, como caminhada, corrida, jogging, ciclismo, dança, podem ser escolhidos, ao mesmo tempo em que se escolhe o exercício que mais lhe agrada e você fica feliz em fazê-lo. Não se sinta obrigado a atividades que não lhe agradam. Se escolher uma atividade que goste, é mais provável que continue. E isso dar-lhe-á mais satisfação para que se sinta encorajado e o ajudará a melhorar a autoimagem e a melhorar as suas capacidades de gestão de stress. Um programa de exercício estruturado, consistindo de intensidade de exercício moderada a vigorosa, com frequência de 3 a 5 vezes, cada sessão de 30 a 60 minutos, seria suficiente para criar resultados desejados de saúde física e mental, ao mesmo tempo em que apoiaria as habilidades de gerenciamento do stress. A duração de uma sessão de exercício pode mudar de acordo com a intensidade da sessão,
Uma sessão de alta intensidade pode ser mais curta do que uma sessão de exercício de baixa intensidade. A intensidade do exercício é importante e pode ser difícil de determinar, especialmente no início de um programa para os novatos. A intensidade do exercício de pelo menos 50% do débito cardíaco máximo é necessária para obter os efeitos desejados. A intensidade do exercício de 50% a 70% do débito cardíaco máximo é necessária e para a maioria das pessoas é confortável. Em vez de aumentar o número de exercícios a cada semana, aumentar a intensidade do programa é a melhor escolha. Quando você começar a fazer a sua rotina de exercícios regularmente, você verá um aumento no seu desempenho físico, você experimentará mais energia e maior bem-estar mental. Quando o seu desempenho físico aumenta ao nível e estabiliza, você precisa aumentar as variáveis do programa de exercícios para maiores desenvolvimentos. Mas tenha em mente que o nosso objetivo não é ser um atleta profissional. Estamos a fazer exercício físico para melhorar a nossa saúde física e mental, melhorar as nossas capacidades, mudar as nossas atitudes e comportamentos para melhor lidar com o stress diário dos tempos modernos. Não podemos isolar completamente um tipo de stress do outro. As nossas percepções dos estressores são semelhantes. Percebemos que passar um exame importante e fazer um discurso diante de um pequeno grupo semiformal de pessoas é estressante e ambos podem causar o mesmo nível de ansiedade. Qualquer intervenção, como exercícios regulares que podem aliviar e tornar o stress controlável, não só num aspecto da nossa vida, mas como num todo para a nossa vida. Tais intervenções certamente beneficiarão a redução da ansiedade em público, pelo menos aprenderemos a gerir o stress em várias situações. A aplicação dos conhecimentos adquiridos numa área a outras pode levar tempo e prática, mas, no final, ajudará definitivamente a ter consciência dos fatores de stress à nossa volta, em qualquer situação particular, e a desenvolver as nossas capacidades de lidar com o stress como um todo.